Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo do Instagram do Grupo Alliance para bater um papo com vocês sobre compliance trabalhista. Nós convidamos a doutora Camila Colombelli, que é uma advogada especializada em compliance trabalhista, para bater um papo com a gente, tá? Eu tenho a impressão que vai ser um papo, tenho certeza que será um papo bem interessante, porque a doutora Camila é uma expert nesta área, tem uma vasta experiência no campo de direito do trabalho e fatalmente terá uma contribuição muito grande para todos nós. O compliance trabalhista, ele é um campo relativamente novo e vem sendo explorado a cada dia mais. Surgiu há cerca de 10 anos, né, aproximadamente, e tem ganhado cada dia um campo maior e uma aderência maior das empresas. Vamos aguardar aí que a doutora Camila entre na sala para que eu possa adicioná-la e em seguida a gente já começa esse bate-papo. Quero agradecer aqui a Tatiana, que é a nossa presidente do Grupo Alliance, pelo convite, pela oportunidade de me colocar, de eu poder bater esse papo aí com vocês e tá tratando desse tema bem bacana, bem legal. O Grupo Alliance, a maioria acredito que conheça, que você já conhece. A doutora Camila tá chegando aqui. Vamos ver se ela consegue. Se ela entra na sala aqui, pronto. Aqui está. Olá, Camila. Tudo bem Olá, com tudo você? Boa tarde. bem? Boa Então, tarde. bem-vinda aqui no Instagram do Grupo Alliance para bater esse papo com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vai ser uma grande satisfação poder bater esse papo com você e você poder explanar aí para os nossos seguidores, Foi. para o nosso pessoal, falar um pouquinho sobre compliance trabalhista, né? Que está muito em voga, tá? Uma Sim, situação que as empresas vêm cada dia mais abordando e falando aí, tentando implantar no seu dia a dia, exatamente, né? exatamente. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e honrada quando recebi o e-mail de vocês e digo que eu estou aqui à disposição caso precisem de alguma coisa. Hoje a gente vai bater um papo sobre compliance trabalhista. Não acredito que dê tempo de abordarmos todos os temas, de conversarmos sobre todos os pontos, mas efetivamente as questões principais, de uma maneira muito didática, eu vou trazer aqui para elevar todo mundo em conhecimento. Bacana, tenho certeza que vai enriquecer muito aí o nosso conhecimento. Camila, fala um pouquinho, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, fala um pouquinho aí da tua atividade, da tua atividade, da tua atuação profissional, enfim, Certo. só atravessando um pouquinho, a gente sabe que você é advogada, né, graduada aí é, pelo Centro Universitário do Planalto, Central Sim. Aparecido dos Santos. Você tem uma experiência, é presidente da Comissão de Compliance da Associação Brasileira de Advogados, tem uma vasta experiência em compliance, mas fala um pouquinho mais da tua atividade profissional, da tua vida profissional. Sim, eu sou advogada há 7 anos, mais ou menos, e eu atuo com o direito do trabalho, né, desde o princípio da minha carreira. Na verdade, eu atuo com o direito do trabalho desde o período de estágio. Então, se formos somar tudo, eu estou dentro aí da advocacia trabalhista tem uns 9 anos, quem sabe mais um pouquinho. Não vou falar porque senão vocês vão descobrir minha idade. Mulher Olha, gosta de esconder a idade. né? Então, desde o princípio, eu comecei a minha carreira como advogada atuando com direito do trabalho.
há mais ou menos 2 anos, eu Uhum. passei a atuar com compliance anticorrupção e compliance de maneira específica, porque eu sou uma apaixonada pelo contencioso. E assim, eu sempre toquei grandes contenciosos de volume. Chegou a chegar uma época da minha vida que eu tinha 50 audiências por semana, assim, Nossa. audiências de conciliação, fora as instruções. Obviamente, eu tinha toda uma equipe ali de suporte. Mas o contencioso, ele traz uma carga de pressão muito grande pra gente. E aí foi quando a advogada trabalhista foi diagnosticada com burnout, então eu resolvi parar um pouco o contencioso e efetivamente trouxe o compliance para dentro da minha carreira, porque eu já mexia muito com gestão, né? Eu já mexia Uhum. muito com gestão, com governança corporativa. Então, assim, como a minha advocacia sempre foi completamente, estruturalmente empresarial, eu já tinha todos esses conceitos. Então eu falei assim, não, tá na hora de parar um pouquinho o contencioso. Foi quando também eu comecei a seguir carreira solo. Antes eu era gerente de carteiras jurídicas de escritórios de advocacia em Brasília. E aí eu falei assim, não, tá na hora de seguir carreira solo, tá na hora de escolher onde eu quero advogar, para quem eu quero advogar, porque chega um determinado momento na sua carreira que você acaba fazendo dessa forma. E aí eu comecei a trabalhar com compliance, estruturei uma empresa, os programas de compliance eles são feitos de maneira apartada. Eu não trouxe a implementação de programas de compliance para dentro do escritório de advocacia, Uhum. porque eu acredito que é um business to business, né? De Uhum. empresa para empresa. E, infelizmente, muito pela limitação do nosso código de ética, muito pela visão dos nossos conselhos, né, das nossas seccionais, do nosso Conselho Federal, eu acabei, e por uma estratégia de mercado também, eu acabei apartando. Então, hoje eu tenho um escritório que faz a parte de contencioso, que também lá está o meu amor, e eu tenho a Integrity, que faz a parte de compliance. E lá a gente trabalha com compliance trabalhista, com compliance anticorrupção, com compliance tributário. A gente acaba abarcando todas as pontas, né? Assim, melhor dizendo, do compliance. Todos usamos. Bacana. Isso. E por falar em direito do trabalho, você colocou, e de certa forma é onde eu também atuo muito, hoje eu percebo que os profissionais que atuam no direito do trabalho empresarial são poucos, né? A gente tem uma massa muito grande de profissionais, de colegas que atuam, mas a grande maioria, eu diria que 70, 80%, atuam pró-empregado, né? Pró-empregado. E Sim, o direito trabalhista empresarial, quando você atua focado na empresa, nas ações da empresa, eu percebo que são poucos profissionais que procuram aprofundar o conhecimento sim, e a sim. atuação naquela ponta. É bem legal, é bem interessante esse trabalho, porque a gente traz uma visão diferente. Eu participo, a gente Exatamente. participa, eu participo de alguns grupos aqui em São Paulo, aqui na AT, e é curioso porque os colegas eles demonizam as reformas, essas alterações todas na legislação, e eu dou muita risada, porque para mim é uma coisa que está acontecendo de forma muito tardia, né? Eu vejo que o direito precisa evoluir, precisa trazer, ele precisa se modernizar como tudo na Sim, vida. E agora, com a história com a pandemia e tudo mais, eu tenho a impressão que nós estamos presenciando uma das maiores alterações no campo do direito, coisa que não ocorreu sequer lá em 2017, quando da edição da reforma trabalhista. Porque você veja, hoje, da noite para o dia, as empresas foram obrigadas a trabalhar em home office, nós tivemos uma flexibilização muito grande em relação à questão de banco de horas e tudo mais. Isso veio
no escopo, evidentemente, diante de uma necessidade real que havia do trabalho home office, mas eu tenho a percepção que muitas dessas mudanças devem ficar, né? Sim, Elas sim. acho que não terão volta. Não terão volta. Eu vou fazer um adendo. O colega falou que parece que a minha câmera tá meio desfocada. Você tá me vendo direitinho? Sim, aqui está Ah, perfeito. então pode ser no telefone dele. O nosso tema da live é um bate-papo sobre compliance trabalhista e sobre como o compliance trabalhista se aplica à empresa, se aplica no mundo da advocacia. Eu vou pegar um gancho, doutor, com relação ao que você disse, que eu também faço parte desse time. Eu acredito que a reforma trabalhista ela conseguiu evoluir muitas coisas com relação à legislação que tínhamos, né? A legislação trabalhista que tínhamos, e ela conseguiu também dar um freio a determinadas demandas que não tinham fundamento. Por quê? Porque hoje, com honorários sucumbenciais, ainda que o reclamante possua aí justiça gratuita, a gente conseguiu dar um freio nisso. Com certeza. Só que a pandemia, ela trouxe para a gente, no mínimo 10 anos de evolução em um cenário de mercado de trabalho, em um cenário de legislação, porque muitas legislações vão ser alteradas no momento pós-pandemia. E por que ela trouxe essa evolução? Porque o mercado de trabalho brasileiro, ele tinha um ranço com relação a muitas questões que, às vezes, nós, advogados trabalhistas e empresariais, colocávamos para o empresário e ele era resistente. Então, era um fator cultural de resistência muito grande. E eu vou dar um exemplo claro. Home office, teletrabalho. As empresas, elas sempre tiveram esse ranço, elas sempre tiveram essa barreira com relação à questão do home office e do teletrabalho. Hoje, elas conseguem enxergar de uma maneira muito hialina que funciona. Mas por que funciona? Porque você tem atrás daquele contrato de trabalho toda uma estrutura de como o empregado vai se portar, do que a empresa espera dele, do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, né? Então, assim, eu acredito que a gente tenha evoluído aí, no mínimo, uns 10 anos com relação a essa questão, não somente de legislação, mas também de mercado e principalmente de mercado de trabalho. Talvez nesse exato momento a gente olhe a visão macro e fale assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será que isso de fato veio para corroborar? Mas eu tenho uma questão, e aí eu quero deixar com vocês, sobre antifragilidade. Nós temos que aprender a nos beneficiar do caos. Então, se o caos está plantado, o que eu posso, como é que o caos vai me ajudar a melhorar? Talvez evoluindo a minha empresa, talvez modernizando a minha maneira de comunicação, modernizando a minha forma de tratamento com o cliente. Então, assim, as pessoas gostam muito do termo resiliente. Eu já não gosto, em que pese a humanidade precisar ser resiliente para passar aí, né, para passar pela evolução, né, da raça humana. Mas eu acredito que a palavra desse momento é antifragilidade. É fato. Com certeza. Essa questão que você colocou, e até para a gente esgotar esse ponto, nós tínhamos até 2017 uma demanda sem risco, né? Então, eram ações de indenização por dano moral, por assédio, pedidos mais tapafúrdios possíveis, porque o risco era zero. Então, Sim. isso, de certa forma, se criou, com certeza, quase que uma indústria do direito do trabalho. Óbvio que muitos direitos, muitas empresas lesavam, continuam lesando o direito dos trabalhadores, e, evidentemente, com isso ninguém pode compactuar, mas é fato também que a grande maioria das demandas, e aí até por culpa, eu diria, dos nossos colegas, acabaram
que desmoralizando, por exemplo, o Instituto do dano moral, do assédio Ah, moral, em sim. função dessa situação toda. Mas, Camila, vamos lá. A gente sabe que há cerca de 10 anos atrás, e pelo que você está colocando, mais ou menos como quando começou aí quando você começou essa tua atuação, nós tivemos denúncias e denúncias de corrupção, de casos de corrupção, principalmente entre as empresas que atuavam prestando serviço para o setor público, Uhum. mas também isso estava quase que enraizado numa cultura, numa mentalidade do empresário brasileiro, que Sim, qualquer negócio que fosse ser feito, a premissa, a contrapartida era necessariamente o pagamento de uma comissão, de uma propina, ou no final do ano de um jet ski, de brindes, entre aspas, né, travestidos, sim, de propinas travestidas de brindes. Tem o famoso caso da Land Rover, né? Enfim, a situação toda. A partir de um determinado momento, as empresas começaram a perceber que precisavam mudar a postura, né? Precisavam mudar a sim, postura e começaram, então, a criar, a trazer algumas experiências que já tinham no exterior a criar programas internos de compliance, isso de forma mais ampla. E aí, como você bem colocou, cada segmento hoje passa a ter uma especificidade no que tange a forma de blindar ou de passar para a sua equipe, para o seu time, como atuar e como proceder. sim. Diante desse cenário, o que é exatamente o compliance? Como a gente pode definir o compliance? Como é que você vê a questão do Tá. compliance? Eu vou fazer uma contextualização histórica para que todo mundo consiga entender como é que o compliance ele entrou dentro do nosso mundo jurídico e como é que ele se estabeleceu, né? Primeiro a gente Uhum, tem que lembrar que o compliance, que um programa de integridade, um programa de compliance, ele não tem origem na nossa norma interna. A origem dele vem dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, alguns anos atrás, eles tiveram um problema com relação aí à Bolsa de Valores, com relação a pagar propina. E aí, lá então, eles estabeleceram a FCPA. O que é a FCPA? É a legislação anticorrupção norte-americana. A partir de então, alguns países também começaram a adotar esse critério de programas de compliance para transações internacionais. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a gente tem o seguinte cenário: é o cenário da corrupção de fato enraizada no nosso fator cultural. Isso, sem sombra de dúvidas, é o que acontecia, foi o que acontecia, né? Nós estamos em um processo de evolução. E em contrapartida a isso, tínhamos empresas de outros países que eram fixadas aqui dentro e tinham seus programas de compliance. Porque uma empresa americana, eu vou dar um exemplo, um laboratório americano, um laboratório farmacêutico americano, em que pese ele estar no Brasil, ele segue a legislação norte-americana. Então, o uhum, que ele faz? Ele se implementa seu programa de compliance. E aí as coisas foram andando, não que não tivéssemos normas de anticorrupção antes da lei anticorrupção, mas nós não tínhamos nenhuma que falasse assim, ó, é necessário um programa de compliance. Em 2013, quando estourou a Operação Lava Jato, a então presidente da República, Dilma Rousseff, sob forte pressão de organismos internacionais e também da população, foi compelida, obrigada, enfim, ela aprovou um pacote que se chamava pacote anticorrupção. Eu não sei se você se recorda disso. E aí, dentro desse pacote anticorrupção, estava a lei anticorrupção. E o que essa lei anticorrupção trouxe para dentro do nosso cenário jurídico? Ela trouxe os programas de integridade que foram regulamentados
posteriormente, né, em um decreto posterior no ano de 2015, ela trouxe também a questão de delação premiada, porque a gente escuta muito, desde que a Operação Lava Jato começou a movimentar o país em combate à corrupção, a gente escuta muito o termo delação premiada. Mas como é que essa delação premiada é feita? Qual é o fundamento dela? O fundamento dela é, sim, a lei anticorrupção. Então, ela trouxe a responsabilização dos dirigentes da empresa por atos de corrupção da pessoa jurídica, o que antes nós não tínhamos. Antes nós tínhamos uma legislação, a responsabilidade da pessoa jurídica, mas a responsabilidade da pessoa jurídica, quando a gente fala em pessoa jurídica, a gente fala em algo muito abstrato, né? Então, ela trouxe várias questões, e dentro dessas questões ela trouxe também um programa de compliance que foi regulamentado no ano de 2015 por um decreto. E o que esse decreto disse? Ele disse assim, olha, o programa de compliance ele vai ser necessário para todas as empresas aí os estados, por sua vez, foram propagando a lei, né? Foram implementando cada um a sua legislação estadual. O programa de compliance ele vai ser necessário para todo mundo num primeiro momento que quer contratar com um estado. Perfeito. Camila, o que é um programa de compliance? O termo compliance, ele vem do to comply. O que significa? Agir de acordo, seguir uma norma, agir de acordo com a norma. Mas nós precisamos dar uma amplitude um pouco maior para esse termo. Por quê? Porque a partir do momento que ele fala agir de acordo com a norma, ele fala de questões constitucionais, e aí a gente traz a teoria de Kelsen para dentro da nossa conversa. Ele fala ali das questões constitucionais e vamos descendo para todas as legislações correlatas. Ele fala de legislações específicas ao ramo empresarial. Então, em uma visão jurídica, isso significa um programa de compliance, mas ele vai muito além disso. Por quê? Porque um programa de compliance, ele é a estrutura da empresa. E aí, quando eu falo em estrutura, eu falo em estrutura de governança corporativa, mas eu também falo de estrutura ambiental. Por quê? Porque um programa de compliance ele tem que começar da alta gestão. Desde que eu nasci, eu escuto aquele ditado que o exemplo arrasta, né? E aí nós vamos entrar em um ponto que eu acredito que o senhor vai trazer para a gente, que é a questão da efetividade do programa de compliance. Então, quando eu tenho um programa de compliance, eu tenho ali ele estruturado por meio de 9 pilares, e aí esses pilares eles começam por meio do apoio da autoadministração, aí a gente vem passando por uma análise de risco, a gente vem passando por uma implementação de políticas de compliance, código de conduta ética, regulamento interno, falando um pouco do compliance trabalhista, canal de denúncia, due diligence, monitoramento. Então, assim, o programa de compliance, ele não tem um fim em si mesmo. É como se fosse uma roda. Ele vai girando junto com a empresa. Por quê? Porque o meu último pilar é o monitoramento. Então eu tenho que fazer o monitoramento constante do programa de compliance. Ou seja, para que eu cumpra, para que eu siga conforme a legislação me determina, primeiro eu tenho que ter um gestor, eu tenho que ter um diretor, eu tenho que ter um CEO ciente do que é um programa de compliance e eles, em primeiro lugar, a diretoria, em primeiro lugar, abraçar esse programa de compliance para que ele efetivamente seja cumprido, ou seja, seguido. A autodireção da empresa tem que estar diretamente envolvida nesse programa e tem que abraçar, porque se a alta direção não estiver envolvida e comprometida com esses procedimentos todos, de nada adiantará a adoção dessa política, correto?
Exatamente, exatamente. O caminho é exatamente esse. E aí, às vezes, a gente encontra inúmeras empresas que sim possuem um programa de compliance, mas a gente costuma dizer que é um programa de compliance de fachada. Por quê? Porque ela tem toda a estrutura documental, mas ela não mudou na sua essência. A cultura da empresa, ela não evoluiu. Eu costumo dizer, e aí vários, aqui eu vou divergir de vários profissionais, eu costumo dizer que quando a gente entra dentro de uma empresa, doutor, para implementar um programa de compliance, nós não vamos mudar a cultura da empresa, nós vamos evoluir a cultura da empresa. É um processo de evolução, é um processo de conhecimento, é um processo de treinamento. E de engajamento de todos os membros da empresa, desde o Isso. funcionário, desde o funcionário mais simples, mais humilde, até aquele executivo, porque Sim, sim. todos têm que saber o porquê, né? Eu sempre, às vezes, me questiono e me coloco que algumas empresas adotam determinadas ações que são extremamente benéficas a toda a equipe, a todo o time, mas que muitas vezes eles esquecem do principal, de passar para a equipe o porquê aquilo está sendo implantado, Sim. quais os objetivos daquela ação, Sim. objetivamente. Se nós pensarmos, você já, de certa forma, até adentrou esse ponto, mas se nós pensarmos no compliance como um ponto isolado, no início da tua fala, você colocou que, evidentemente, são vários anos. Tem lá a questão tributária, tem lá a questão da área. Todo segmento do direito, hoje, ele está muito Uhum. segmentado. Mas se nós pensarmos efetivamente em relação das relações de trabalho, como é que a gente pode aplicar o compliance nas relações de trabalho? Eu chego para você e falo, Ok. Camila, olha, eu tenho aqui a minha empresa e eu pretendo implantar um programa de compliance, mas Sim, quais os procedimentos que eu tenho que fazer, quais as primeiras ações? Isso passa por um código de conduta, de sim. disciplina e ética, por um regulamento interno. Perfeito. Eu tenho batido e passado muito para os meus clientes, para os parceiros com os quais nós trabalhamos, que a questão do regulamento interno empresarial, eu acho que ele é uma peça fundamental, porque ele pode nortear a conduta de todos os membros daquele time, daquela equipe, ou que fazem parte, que integram a empresa. E aí, seja de forma direta ou indireta, né? Porque eu vou até já levantar um outro ponto para você Sim. também. Nós tivemos recentemente não, há alguns anos atrás, uma questão de denúncia de trabalho escravo de uma grande rede de departamentos, e que isso gerou um abalo, não, dois casos especificamente, e Sim. que isso gerou um abalo muito grande para a empresa, para a imagem da empresa, né? E isso também, essa questão toda, quer dizer, quando você fala na adoção de um programa de compliance, esse programa ele não deve se limitar aos membros da tua equipe, aos teus funcionários. Você tem que se preocupar também com os parceiros, com os prestadores de serviços terceirizados, Sim. quarteirizados. Então, como é que a gente consegue amarrar tudo isso no âmbito, se nós pensarmos especificamente na questão do direito do trabalho, nas relações de trabalho como um todo? Tá. Primeiro a gente tem que lembrar que toda a estrutura do compliance ela decorre de uma, que é o compliance anticorrupção, que é o Sim. compliance que veio ao mundo jurídico por meio da lei anticorrupção e depois regulamentada pelo decreto. Então é como se fosse um guarda-chuva e aí fosse caindo. E aí nessa ponta aqui eu tenho o compliance trabalhista. Então, quando um cliente entra em contato comigo para falar assim, doutora, vem aqui me explicar o que é um programa de compliance trabalhista e como ele pode ajudar a minha empresa. A primeira explicação lógica que eu trago para ele, por óbvio, é a corriqueira, né? Olha,
programa de compliance é aquele que vai trazer para a sua empresa a estrutura de cumprimento da legislação trabalhista. E aí, quando eu falo de legislação trabalhista, eu falo de CLT, eu falo de INRs, eu falo também de legislações específicas ali ao setor empresarial, porque de repente é uma indústria que tem uma lei específica, então a gente tem que seguir todas aquelas leis. Por exemplo, o hospital, as empresas do ramo de saúde, elas têm muitas normativas específicas, né? Então, primeiro a gente vai cumprir isso. Ok, Camila, e como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar por um código de conduta? Não, nós não vamos começar por aí. Nós vamos começar por um mapeamento de riscos que a Camila, de maneira específica faz por meio de uma auditoria trabalhista interna nas 11 principais áreas nas 11 principais áreas do departamento pessoal e do recursos humanos, né? Então eu passo por essa auditoria naquelas 11 principais áreas. Depois eu venho com uma pesquisa de clima organizacional. Porque quando eu comparo o meu resultado da auditoria com o meu resultado da pesquisa de clima organizacional, eu vou conseguir visualizar aonde está o maior risco daquela empresa. E aí a gente começa a trabalhar em cima dos riscos. Então, o que acontece? Eu consegui identificar que o maior risco, que o maior problema que aquela empresa tem é ali na questão de horas extras. Então, qual vai ser aí o meu terceiro passo? Porque o primeiro foi a questão da autoadministração, o meu segundo passo foi a questão da análise de risco, o meu terceiro passo vai ser a questão das políticas de compliance. Então, a partir desse momento, eu vou estruturar um código de conduta ética e vou estruturar também um regulamento interno. E dentro desse regulamento interno, eu vou tratar de todas as questões que versam sobre relações de trabalho. Então, por exemplo, a partir daquele momento, se eu analisar que determinado, que a hora extra é comum na empresa e o pagamento também será que não é possível a gente implementar um sistema de compensação ou um sistema ali de banco de horas, conforme determina a legislação, conforme determina a CLT? Por quê? Porque eu acabo tirando da empresa a onerosidade de pagar as horas extras. Sim. Entende? Até porque a hora extra, eu sempre coloco que ela muitas vezes, quando você não tem um controle muito sério em relação a isso, primeiro mês é hora extra, segundo é extra, terceiro já está incorporado ao salário do funcionário. Né? Então, Exatamente, exatamente. Cria-se uma cultura de fazer hora extra. E aí, quando a gente sai aqui do consultivo, né? Do consultivo feito por meio do compliance e vai para o contencioso e faz uma análise das maiores demandas que se tem hoje na Justiça do Trabalho, você consegue visualizar de maneira muito clara que essa questão da jornada de trabalho está ali no topo de pedidos. Então, o que é que nós vamos fazer? Exatamente esse mapeamento de risco, esse código de conduta ética, que é onde eu vou dizer para o colaborador o que eu espero dele. Tá, eu vou falar, olha, eu espero que você faça isso, eu espero que você também não faça isso, entendeu? E aí eu também venho com um regulamento interno. Após essa estrutura documental, o que eu vou fazer? Treinamento. Por quê? Porque não adianta eu ter uma estrutura documental se efetivamente eu não tenho a ciência por parte do meu colaborador e mais que a ciência, eu tenho a prática. Então, empresas, por exemplo, que tem um setor de compras, que ele é muito grande, que ele comporta vários colaboradores, você tem um risco um pouco mais acentuado naquele setor de compras, porque às vezes eu tenho 3 fornecedores.
E aí eu começo a analisar que eu tenho o hábito de comprar só com aquele fornecedor. Mas por quê? Será que não está havendo uma ampla concorrência aí? Será que aquele outro fornecedor nunca me deu um desconto um pouco maior ou um contrato para que a gente permanecesse com ele que de fato valesse a pena? Aí você começa a descobrir que aquela colaboradora lá do setor de compras, ela está dando prioridade para aquela empresa. Por quê? Porque ela está recebendo alguns mimos. Sim. Ela recebe alguns mimos ao final do ano, chega na data do aniversário dela, ela vai ali e ganha um presente. Então, são questões que efetivamente elas existem e que elas impactam diretamente no fluxo financeiro de qualquer corporação, mas que, infelizmente, os empresários ainda não se atentaram para isso. Sim. Então, quando a gente fala dessa implementação do programa de compliance, doutor, a gente fala muito em trazer a ética para dentro da empresa. Sim, falamos em trazer a ética para dentro da empresa, mas falamos muito mais em trabalhar ali no clima, também no clima organizacional da empresa. Isso pode trazer, né, Camila, até uma melhoria nas relações entre empresa e funcionário e colaborador, porque você, a partir do momento que você tem uma política clara dos procedimentos, da conduta, o funcionário já fica ciente, quando ele é admitido a serviço da empresa, ele já entra com aquela visão e sabe que aquilo é efetivo, ele é uma situação, uma prática efetiva da empresa. Isso eu acho que deixa as relações muito mais transparentes. Nós temos aqui alguns clientes que, quando o funcionário sabe, ele sabe que existe um limite, brindes, cortesias de aniversário. Por exemplo, se ele recebe um brinde que tem um valor superior a R$ 500, por exemplo, ele tem que comunicar à diretoria da empresa, ou ao superior dele, e falar: olha, eu recebi aqui esse brinde. O gestor ir lá fazer uma avaliação se aquilo pode ser aceito ou não. Se não puder ser aceito, ele devolve. Por quê? Porque inibe exatamente esse tipo de procedimento, né? Você tem, de repente, 3 ou 4 fornecedores e um fornecedor, porque no teu aniversário, ou porque no final do ano, ele te dá um brinde de um valor um pouco mais expressivo, você vai se sentir diretamente devedora, você vai se sentir na obrigação de privilegiar aquele fornecedor em função dessa ação. E eu tenho a impressão que o compliance ele vem exatamente para deixar claro as regras da conduta do profissional, de como ele se comportar ao se deparar diante de um mimo que não é um simples mimo, né? Não é um squeeze, não é é um bem de um valor muito considerável, digamos. Sim, exatamente. E aí, doutor, só fazendo um adendo aí no seu ponto, e respondendo aqui a Cristina, ela falou que a empresa tem que se adequar em questão de organização. Cristina, quando a gente fala de compliance, a gente fala necessariamente de mapeamento de processo. Não existe compliance se não tiver mapeamento de processo. Na verdade, eu costumo dizer que não existe empresa nenhuma se não houver mapeamento de processo. Não existe nem escritório de advocacia se meus processos não estiverem mapeados. Então, assim, quando essa organização, ela vai ser natural quando se implementa um programa de compliance. Por quê? Porque todos os meus processos internos vão estar mapeados. Nós temos uma outra questão também feita aqui pela Alana. Ela pergunta: doutor, na prática da advocacia, como conciliar o contencioso com a área de compliance, que atua na parte preventiva e consultiva? Posso responder, doutor? Claro, por favor, você é a nossa entrevistada. Alana, vamos lá. A gente tem que separar aqui a advocacia trabalhista em 2 grandes grupos. O primeiro grupo é a advocacia consultiva,
tá? E o segundo grupo é a advocacia contenciosa. Dentro dessa advocacia consultiva, eu tenho as consultorias, né? Que aí seria o preventivo, né? A gente pode colocar consultoria versus preventivos. Eu tenho o compliance trabalhista e eu tenho a auditoria trabalhista. Na outra ponta eu tenho o contencioso. O que acontece? Eu, por exemplo, trabalho com as duas pontas. Por quê? Porque quando o cliente entende o que é o compliance e quais são os benefícios que ele vai trazer para a sua empresa, quando ele entende que o compliance vai impactar diretamente nesse grande grupo, nesse grande segundo grupo, que é o contencioso, ele começa a ter a visão de que ele precisa de uma advocacia consultiva, mas não é aquela consultiva de consultoria preventiva, em que ele me liga e fala assim, olha, doutora, aconteceu um fato aqui na minha empresa, eu preciso de um parecer. Não é, a gente precisa separar essas águas, tá? A consultoria barra advocacia preventiva é uma coisa, o compliance trabalhista é outra. O compliance trabalhista ele é estruturado por meio de pilares, a consultoria é o que estamos fazendo muito aí nos últimos 120 dias, emitindo pareceres, indicando a forma correta de afastar colaboradores, a forma correta de comunicar aí ao Ministério da Economia com relação aos colaboradores que vão receber o benefício. E é exatamente isso. Doutor, e só para fechar um ponto, eu não posso deixar de falar isso. A questão do compliance, para que a gente se aprofunde um pouco mais e saia do conceito teórico, porque aquele conceito teórico, ele pouco diz sobre o que é um programa de compliance. Eu não sei se vocês notaram, em nenhum momento na minha fala eu falo funcionário. Eu falo empregado. Não, eu não falo. Por quê? Porque eu não tenho empregados. Eu não tenho empregados. Essa palavra, ela traz um peso muito grande. Eu tenho colaboradores, eu tenho aqueles que trabalham na minha empresa, né, e que vestem a camisa da minha empresa e que fazem parte de um todo, ou seja, eu tenho um clima organizacional. Então, se eu tenho um clima organizacional, o meu primeiro benefício, via de consequência, vai ser o aumento da produtividade. Você tem um time, né? Na realidade, você tem um Sim, time, você tem uma equipe e o objetivo, eu sempre coloco também, que todos numa empresa, todos estão ali em busca de um objetivo comum, né? Obviamente que esse objetivo ele é pessoal de cada um, mas ele é sim, único. Você procura sim. um ganho melhor, uma remuneração melhor, um conhecimento melhor, mas ao você estar em busca daquela situação, daquele benefício, através de uma empresa que, evidentemente, você acompanha. Automaticamente você está lá, Sim, você faz parte daquele time como um todo. Esta visão, esta mentalidade é uma situação que é um fato que realmente vem ocorrendo nos últimos dias e nos últimos tempos, e aquela relação de que o empresário está de um lado e o colaborador, o empregado do outro lado, e que eles são opostos, é curioso como isso acontecia lá atrás, nos anos 80, e que ainda existe na cultura de muitos, inclusive de muitos colegas, que demonizam o empresário como um todo, acha que é uma pessoa que está lá para explorar o funcionário, o colaborador, quando é o oposto, porque é uma união de forças, né? Se você é empresária, eu sou colaborador, como você colocou, o objetivo é comum. sim, Ninguém, sem sombra de porque dúvidas. sem empresa não existe o colaborador, sem o colaborador não existe a empresa. Então, Sim, essa mentalidade que até pouco tempo atrás havia, ela tem que deixar de existir, até porque é uma relação de se ganha a empresa, se a empresa tem uma margem de lucro maior, ela vai conseguir distribuir, ela vai distribuir sim, resultado, ela vai distribuir lucros, ela vai distribuir dividendos, ela vai melhorar o salário do profissional. Nós sem sombra estamos de aí indo, dúvidas. nós estamos aí indo
o final do nosso bate-papo. E, de certa forma, você lá atrás também já abordou um pouco isso, mas de que forma nós podemos, Camila, dar efetividade ao compliance? Como é que nós falamos do envolvimento da alta cúpula da empresa, nós falamos das ações que podem ser adotadas, do regimento, do código, mas o que eu vejo, e você também, de certa forma, abordou isso, é que, infelizmente, muitas empresas fazem todo um processo, porque tudo tem, eu não diria que custa, mas é um investimento, tudo demanda um investimento. Muitas empresas fazem investimentos altos, pesados, na contratação de um profissional para estruturar aquele segmento, Sim. e depois aquilo fica no papel, ela divulga que tem um programa de compliance maravilhoso, só que ela não é pouco efetivo, porque ela não observa. Então, o que nós precisamos fazer? Designar um gestor para acompanhar aquilo, instituir canais de denúncia para eventuais desvios, o acompanhamento disso, de que forma nós podemos dar efetividade a esse programa de compliance que está sendo tratado, que está sendo implementado na empresa. Tá, a gente precisa partir do pressuposto que a efetividade do programa de compliance ela não vai vir por meio de alguma implementação dos seus pilares, tá? Porque o canal de denúncia ele é um pilar dentro do programa de compliance. Precisamos ter a ciência, a consciência que a efetividade do programa de compliance ela vai começar de cima. Ela vai começar com a autogestão abraçando aquele programa de compliance. Por via de consequência, os níveis hierárquicos inferiores. Por quê? A empresa, por trás de todo o CNPJ, existe alguns CPFs. E são esses CPFs que tocam a empresa. Então, o canal de denúncias, ele vai funcionar caso haja alguma conduta corrupta ou alguma conduta que não se adeque dentro do regimento interno, dentro dos códigos de ética e conduta, dentro das políticas de compliance. Mas a efetividade do programa de compliance, ela vai ser trazida para dentro da corporação, para dentro da empresa, a partir do momento que os gestores, que são aqueles que tocam as equipes, serem treinados, serem habilitados, terem a consciência de que aquele programa de compliance vai ser bom não apenas para a empresa dele, mas para a sociedade como um todo. Porque aí eu terei duas questões. Eu tenho a empresa cumprindo o seu papel social, que é empregar, mas além de empregar, eu tenho o meu segundo fator, ela está educando dentro de um padrão de ética e moral. Muito bom, muito bom. E essa questão também que eu coloquei há pouco, em relação aos cuidados com a terceirização, com aquelas empresas que você contrata e aí, evidentemente, você não tem acesso ao profissional, à checagem necessária que você tem que fazer. Quando você contrata uma empresa, uma prestadora de serviço, uma empresa para fazer serviços de portaria, serviço que é muito comum, uma terceirização qualquer, você tem que, o teu departamento de recursos humanos, ele tem que estar muito atento à forma de atuação daquela empresa também, porque, como eu mencionei, isso pode entrar em conflito direto com as ações que a tua empresa adota, objetivando a implementação do programa de compliance. Você tem um parceiro que quase que trabalha com trabalho escravo, que explora o trabalho escravo, análogo ao escravo propriamente dito. Então, é um conceito também muito importante, né? Porque você faz a sua lição de casa, mas aquele profissional que você contrata, ele está utilizando uma mão de obra num regime totalmente absurdo. Com relação a isso, eu acredito que seja necessário analisarmos 3 pontos. O primeiro ponto é com relação à reputação e imagem da empresa.
Precisamos ter a consciência, e aí não apenas como advogados, mas também como empresários, que a partir do momento em que a reputação da minha empresa é manchada, ainda que seja por meio de uma empresa que presta serviços, isso vai ter um reflexo direto em mim. Por quê? Porque eu perco valor de mercado, porque eu perco clientes, o meu consumidor passa a me olhar de outra forma. Essa questão da humanização em todos os setores, essa questão da preservação ambiental, por exemplo, hoje elas estão muito latentes no consumidor. A partir do momento que a empresa não se preocupa com isso, ela perde o que fez ela nascer, que é dinheiro, né? Então, aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando eu tenho quando eu tenho um contrato de terceirização, por exemplo, eu tenho também uma obrigatoriedade em amarrar esse contrato. E aí, como eu vou amarrar esse contrato? Eu posso colocar cláusulas que digam pela entrega das certidões de FGTS, das certidões de INSS, da folha de pagamento, para que haja aí o pagamento da fatura. Eu posso pedir também uma certificação mensal, uma auditoria mensal, para saber como é que está agindo aquele meu fabril. Eu posso pedir também certidões trabalhistas. Tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, nós temos um pilar dentro dos programas de compliance que se chama due diligence. Ou seja, eu vou diligenciar naquela minha empresa que eu estou contratando, naquela minha empresa prestadora de serviços. Normalmente, empresas que tem programas de compliance, elas optam por contratar com outras empresas que têm programa de compliance. Por quê? Porque o risco é menor. Quando a gente faz a análise de risco entre uma empresa que tem um programa de compliance efetivo e outra que não tem, eu verifico que o risco dessa que tem o programa de compliance, ele é menor. Ele é menor, por exemplo, de acontecer uma situação como aconteceu essa. Vou falar o nome da empresa porque é um caso público, enfim, eu não estou infringindo o código de ética, é a Zara. Assim como aconteceu com a Zara, eu tenho um risco menor, né? Sim, fato. Muito bem, muito bem. Camila, excelente. Nós estamos aí chegando ao final do nosso bate-papo, o tempo passa muito rápido, né? A gente nem percebe. Eu vou aqui agradecer a Tatiana, que é a nossa presidente no Grupo Alliance, e falar um pouquinho do Grupo Alliance, gente. O Grupo Alliance é um grupo composto por 17 empresas dos mais variados segmentos, e nós atuamos, vem até um pouco nessa linha do que nós falamos aqui, nós atuamos com indicação empresarial segura. É um grupo de empresas que se autoindicam e aí não existe nenhum pagamento de comissão, nenhum pagamento de taxa, de intermediação, absolutamente nada. Você identifica que o teu cliente tem uma demanda por um determinado trabalho, você identifica que alguém do grupo que você integra está apto a prestar aquele trabalho. Automaticamente nós fazemos a indicação. Existe um acompanhamento muito direto em relação a isso, em relação à própria responsabilidade do profissional que está prestando o serviço. Então, um trabalho assim, muito bacana. Quem não conhece ainda, vale a pena, ingresse no nosso site, no site do grupo, ou através, dê uma olhada no Instagram também do grupo, pelo qual nós estamos aqui fazendo esta live. É um trabalho muito bacana, são empresas profissionais de primeiríssima linha, e super comprometidos com a ética, com a moral,
com a questão responsabilidade social. Nós integramos o grupo, a Porventura Ribeiro Advogados integra o Grupo Alliance há 8 anos e assim, eu sempre digo que é um grande orgulho e um grande aprendizado fazer parte deste grupo. Então, quem não conhece ainda, dê uma olhadinha depois, vale muito a pena, muito bacana, um trabalho muito bonito que é feito, a gente faz publicações, sempre abordando temas atuais e sempre muito comprometido com tudo isso que nós falamos aqui. Então, a Tatiana, que é a nossa presidente, obrigado aí pelo convite, por me permitir estar com você, batendo esse bate-papo, e especialmente a você, super esclarecedor, super didático, a tua explanação, profundo conhecimento do tema, uma abordagem muito clara, muito objetiva. E, em nome do Grupo Alliance, eu quero aqui te agradecer de verdade mesmo por ter disponibilizado aí esse tempo, que não é só apenas 1 hora, porque evidentemente você vai vai Lógico, dispor, lógico. vai dar uma olhada, Sim. a gente vai definir alguns pontos a serem tratados, então é muito mais que isso. Agradecer aí de verdade a tua atenção e fica aberto aí para você deixar os teus contatos também e deixar para que as pessoas possam aí te encontrar também. Tá bom? Nós atuamos na Boaventura Ribeiro aqui em São Paulo, fazemos parte do Grupo Alliance e fique à vontade aí para as tuas considerações, por favor. Eu quero agradecer pelo convite, dizer que foi um prazer estar aqui debatendo esse tema que eu tanto gosto com vocês. Quem estar acompanhando a gente e tiver alguma dúvida, eu vi que eu não consegui responder uma questão da Lana. Pode ir lá no meu Instagram, é Camila Colombelli, com K e 2 L's. O Colombelli também tem 2 L's. Lá vocês conseguem encontrar todos os meus contatos de telefone, e-mail, mensagens do direct. Eu sempre respondo com muita velocidade. Então, quem não está me seguindo, vai para lá. Lá a gente fala muito de advocacia trabalhista, de compliance trabalhista. É um Instagram totalmente voltado para advogados que não têm a prática e querem adquirir a prática, não apenas do compliance, mas também da advocacia trabalhista como um todo, para ir caminhar na sua carreira. Então, fica aqui meu agradecimento, digo que estou à disposição, quando quiserem debater mais assunto, podem me convidar. Bacana, com certeza nós vamos sim ter oportunidade de conversar sobre esse tema, sobre um outro tema aí que seja de interesse geral, de interesse de todo mundo, de todos, né? E eu acho que Sim. esse nosso bate-papo, ele é muito importante também para o pessoal de RH, da área de Ah, recursos sem sombra humanos, de porque, dúvidas. acima de tudo, porque a implantação, conhecimento, a noção do que é um programa de compliance, ele pode ajudar muito na gestão da empresa. Camila, super Certamente. obrigado de novo Obrigada, pela gente. oportunidade, pelo bate-papo e até uma próxima. Tchau, Pessoal, a todos tchau. que nos acompanharam aí, obrigado também e espero revê-los em breve. Um grande abraço a todos.